Palavras de Eclesiastes, filho de Davi, rei de Israel em Jerusalém. Vacuidade de vacuidades, disse o Eclesiastes. Vacuidade de vacuidades, todas as coisas são vacuidade. Que vantagem existe para o ser humano em todo o seu esforço com que se esforça debaixo do sol? Uma geração passa e uma geração chega e a terra fica de pé para sempre. O sol nasce e o sol põe-se e transita para o seu lugar. Nascendo lá, vai para sul e vai em círculo para norte. Circula, circulando, o vento sopra e nos ciclos dele o vento regressa. Todas as torrentes fluem para o mar e o mar não ficará repleto. Para o lugar para onde vão as torrentes, aí elas voltarão a ir. Todas as palavras estão gastas. Um homem não conseguirá falar, e um olho não ficará satisfeito por ver, e um ouvido não ficará satisfeito por causa da audição. Aquilo que aconteceu, isso mesmo irá acontecer. E aquilo que foi feito, isso mesmo será feito. Nada existe de novo debaixo do sol. Quem dirá e afirmará, eis que isto é novo. Isso já aconteceu nas idades que existiram antes de nós. Não existe memória de pessoas anteriores, nem dos que nasceram depois. Não haverá memória deles junto dos que forem os últimos a nascer. Eu, Eclesiastes, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e ofereci o meu coração à procura e à indagação na sabedoria acerca de todas as coisas que existem debaixo do céu. Pois uma preocupação negativa Deus ofereceu aos filhos do ser humano. Preocuparem-se com essa preocupação. Observei todos os feitos que foram feitos debaixo do sol, e eis que todas as coisas são vacuidade e demanda de vento. Coisa torta não conseguirá ser endireitada, e o que está em falta não conseguirá ser contado. Eu falei no meu coração dizendo, eis que fiquei engrandecido, e proporcionei sabedoria a todos os que estavam diante de mim em Jerusalém, e meu coração viu muitas coisas, sabedoria e conhecimento, e ofereci meu coração a conhecer sabedoria e conhecimento. Conheci dizeres e conheci o saber, pois também isto é demanda de vento, pois em abundância de sabedoria está a abundância de conhecimento, e quem aumenta conhecimento, aumenta sofrimento. Eu disse em meu coração, agora testar-te-ei em prazer, olha pelo teu bem-estar. E eis que também isto é vacuidade. Ao riso eu disse, divagação, e ao prazer, por que fazes isto? Indaguei em meu coração levar o meu corpo para o vinho, e o meu coração caminhou em sabedoria e agarrar a tolice, até que eu visse qual é o bem para os filhos do ser humano, o bem que eles fazem debaixo do sol. Até que eu visse o número de dias da sua vida. Engrandeci as minhas obras, construí para mim residências, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e parques e plantei neles toda a árvore de fruta. Fiz para mim tanques de águas, para irrigar a partir deles um bosque florescente de árvores. Obtive escravos e escravas, e possuí escravos nascidos em casa, e tive posse abundante de gado e de rebanhos, acima de todos os que tinham existido antes de mim em Jerusalém. Juntei para mim prata e ouro e objetos valiosos de reis e das regiões. Providenciei para mim cantores e cantoras e delícias de filhos do ser humano. Uns canção e servas para servirem vinho, e engrandeci-me e aumentei mais a minha riqueza do que todos os que existiram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria não me falhou, e tudo o que me pediram os meus olhos eu não lhes retirei. Não impedi o meu coração de participar de todo o prazer, pois o meu coração comprou-se com todo o meu esforço, e isto foi a minha parte de todo o meu esforço. E eu olhei para todas as minhas obras que as minhas mãos tinham feito e para o esforço com que me esforcei, e eis que todas as coisas eram vacuidade e demanda de vento, e não existe vantagem debaixo do sol. E eu olhei para ver sabedoria e loucura e tolice, pois quem é o homem que seguirá o conselho que ele próprio formulou? E eu vi que a sabedoria tem vantagem sobre a tolice, tal como a luz tem vantagem sobre a escuridão. Os olhos do sábio estão na cabeça dele, e o tolo
caminha na escuridão. E eu soube que um só destino lhes aconteceria a todos, e eu disse em meu coração: o destino do tolo também a mim acontecerá. Então, por que me tornei sábio? Nessa altura falei excessivamente em meu coração, porque um tolo fala a partir do excesso, porque também isso é vacuidade, porque não há lembrança do sábio junto do tolo para sempre, pois já os dias vindouros, todas as coisas terão sido esquecidas. Como é que o sábio morrerá junto do tolo? E odiei a vida, porque negativo me pareceu o feito que é feito debaixo do sol, porque todas as coisas são vacuidade e demanda de vento, e odiei todo o meu esforço com que me esforço debaixo do sol, porque o deixo a quem nascerá depois de mim, e quem sabe se será sábio ou tolo. E terá autoridade sobre todo o meu esforço, com que me esforcei e com que me tornei sábio debaixo do sol. E também isto é vacuidade. E voltei-me para me despedir em meu coração de todo o esforço com que me esforcei debaixo do sol, pois existe alguém cujo esforço é realizado em sabedoria e em conhecimento e em coragem, e há quem não se esforçou com esse esforço, e ele dar-lhe-á a parte dele. Também isto é vacuidade e um grande mal, pois o que pertence à pessoa em todo o seu esforço e na demanda do seu coração, e no esforço com que se esforça debaixo do sol, pois todos os dias dele são de sofrimentos, e a preocupação dele é de raiva. Até de noite o coração dele não descansa, e também isto é vacuidade. Não há nada de bom no ser humano. Aquilo que comerá e aquilo que beberá e aquilo que mostrará à sua alma é o que há de bom no seu esforço. Também isto eu vi que vem da mão de Deus, pois quem comerá e quem se absterá de comer sem ele? Porque há pessoa boa diante dele, ele deu sabedoria e conhecimento e alegria, e há que erra, ele deu uma preocupação de acrescentar e de reunir bens para os dar ao que é bom diante de Deus, pois também isto é vacuidade e demanda de vento. Para todas as coisas há um tempo, e há um tempo para todo o assunto debaixo do céu, tempo de dar à luz e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar e tempo de curar, tempo de deitar abaixo e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de estar de luto e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de estar longe de um abraço, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de atirar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem quem faz nas coisas que faz? Pois vi a preocupação que Deus deu aos filhos do ser humano para se preocuparem com essa preocupação. Deus fez todas as coisas belas em seu tempo e deu a eternidade ao coração delas para que o ser humano não encontre o feito que Deus fez desde o princípio ao fim. Eu soube que não há nada de bom para eles, a não ser alegrar-se e fazer o bem em sua vida, pois toda a pessoa que comer e beber e vir algo de bom em todo o seu esforço, isso é dom de Deus. Eu soube que todas as coisas que Deus fez serão coisas para a eternidade. Não há nada a acrescentar-lhe, não há nada a subtrair-lhe. Deus fez para que as pessoas sintam temor diante dele. O que foi, já é, e o que será, já foi. E Deus procurará o perseguido, e vi debaixo do sol um lugar do julgamento, lá está o ímpio, e vi um lugar do justo, lá está o ímpio. Eu disse em meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo o assunto e para toda a obra. Lá eu falei em meu coração acerca da fala de filhos do ser humano, pois Deus julgá-los-á para mostrar que também eles são gado. Pois destino de filhos do ser humano e destino do gado, o destino de ambos é um. Assim como é a morte de um, do mesmo modo é a morte do outro. O espírito de todos é só um. E o ser humano sobreleva em que ao gado? Nada, porque todas as coisas são vacuidade, todas as coisas vão para um só lugar,
todas as coisas vêm do pó, e todas as coisas voltarão para o pó. E quem sabe se o espírito de filhos do ser humano sobe até ao alto, e se o espírito do gado desce para debaixo da terra? E eu vi que não existe nada de bom, a não ser que o ser humano sinta prazer nas coisas que faz, porque essa é a parte que lhe cabe, pois quem levará alguém a ver o que acontecerá depois dele? Eu voltei-me e vi todas as opressões que acontecem debaixo do sol, e eis uma lágrima dos oprimidos, e não há ninguém que os console. E da mão dos que os oprimem vem a força, e não há ninguém que os console. E eu elogiei os mortos, os que já morreram, acima dos vivos que estão vivos agora. E feliz acima destes dois grupos, de vivos e de mortos, é quem ainda não nasceu. Ele que não viu ainda o feito negativo, que é feito debaixo do sol. E eu vi todo o esforço e toda a coragem do que é feito. Vi a inveja de um homem do seu amigo, pois também isto é vacuidade e demanda de vento. O tolo dobra as suas mãos e come carne dele. Melhor é a plenitude de uma mão de repouso do que a plenitude de duas mãos de esforço e de demanda de vento. E eu voltei-me e vi vacuidade debaixo do sol. Existe um solitário e não existe um segundo que lhe faça companhia, pois não tem filho nem irmão. Não há fim para todo o seu esforço, e o olho dele não se satisfaz com riqueza. Para que me esforço e privo a minha vida de felicidade? Pois isto é vacuidade e uma preocupação negativa. Melhores são dois do que um, porque têm uma boa recompensa para o seu esforço. Pois se caírem, um levantará o seu amigo, e ai daquele que, quando cair, não tenha outro para o levantar. Pois se dois dormirem juntos, terão calor. Um sozinho, como se aquecerá? E se um for dominado, dois estarão do lado dele, e a corda tripla não será depressa quebrada. Melhor é um rapaz pobre e sábio do que um rei velho e tolo que já não soube dar atenção. Pois da casa dos prisioneiros o rapaz sairá para reinar, pois também no seu reino ele nasceu pobre. Vi todos os vivos que caminham debaixo do sol, com outro jovem que ficará no seu lugar. O povo todo não tem fim. Não têm fim todos os que antes deles viveram, porém os últimos não se alegrarão com ele, pois também isto é vacuidade e demanda de vento. Vigia o teu pé quando entrares na casa de Deus e estás esperto para ouvir. Acima da oferta dos tolos é o teu sacrifício, porque eles não sabem fazer mal. Não te precipites com a tua boca, nem se apresse o teu coração a proferir palavra diante de Deus, pois Deus está no céu e tu estás na terra. Por isso, que sejam poucas as tuas palavras, pois um sonho chega com abundância de preocupação e a voz de um tolo com abundância de palavras. Quando fizeres uma promessa a Deus, não te atrases a cumpri-la, pois os tolos não têm vontade. Cumpre o que prometeres. É melhor não prometeres do que prometeres e não cumprires. Não deixes que a tua boca leve o teu corpo a errar e não digas diante de Deus que é ignorância, para que Deus não se encolerize com a tua voz e não destrua os feitos das tuas mãos. Pois na abundância de sonhos há vacuidades e muitas palavras. Por isso, teme a Deus. Se vis numa região a opressão de um pobre e o roubo de juízo e de justiça, não te admires com o assunto, pois há um superior a vigiar, um superior a ele, e há superiores a eles. E a vantagem da terra em tudo existe, um rei do camparado. Quem ama dinheiro não se satisfará com dinheiro, e quem amou lucro em sua abundância, pois também isto é vacuidade. Na abundância do bem-estar multiplicaram-se os que desse bem-estar se alimentavam. E o que é a virilidade para aquele que a possui, a não ser vê-la com os seus olhos? Doce é o sono do escravo, quer coma muito ou pouco. Mas para aquele que está repleto de riqueza, não há maneira de o pôr a dormir. Existe uma doença que vive debaixo do sol, riqueza guardada por aquele que a detém para sua desgraça.
e aquela riqueza desaparecerá devido a uma preocupação negativa, e o rico gerou um filho, e nada há na sua mão. Tal como ele saiu nu do ventre da mãe, voltará a ir como veio, e nada levará do seu esforço que possa transportar na sua mão. E isto é de facto uma doença maligna, pois tal como ele chegou, assim partirá. E que vantagem tem ele com a qual se esforça para o vento? Pois todos os dias dele se passam em escuridão e sofrimento, com muita raiva, doença e ressentimento. Eis o que vi como sendo bom, como sendo belo: comer e beber, e ver o bem-estar. É em todo o esforço com que o ser humano se esforça debaixo do sol, e ver o número de dias da sua vida que Deus lhe deu, pois isto é a sua porção. Pois todo o ser humano, a quem Deus deu riqueza e posses e deu autoridade para comer dessa riqueza e tomar para si a sua parte e alegrar-se com o seu esforço. Isto é dom de Deus, pois não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. Existe o mal que vi debaixo do sol. É um mal abundante para o ser humano. Um homem a quem Deus dará riqueza e posses e glória, e não sente falta na sua alma de todas as coisas que deseja. E Deus não lhe dá autoridade para comer dessa sua riqueza, pois um homem estrangeiro a comerá. Isto é vacuidade e doença maligna. Se um homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e tiver uma abundância de dias e de anos, e a sua alma não se satisfizer com o seu bem-estar, porque não teve enterro condigno, eu disse, melhor do que ele ter nascido teria sido o aborto. Pois em vacuidade chegou e em escuridão partiu, e em escuridão o seu nome ficará escondido, e não viu nem conheceu o sol. Este tem mais repouso do que aquele. Se tivesse vivido recorrências de milhares de anos e não tivesse visto bem-estar. Pois todas as coisas não vão para o mesmo lugar. Todo o esforço do ser humano é para a sua boca, e de facto a alma não se satisfará. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Porque o pobre sabe andar diante da vida. A vista dos olhos é melhor do que andar às voltas com a alma. Também isto é vacuidade e demanda de vento. Se algo aconteceu, o seu nome já foi nomeado, e ficou conhecido o que é o ser humano. Não conseguirá pôr um processo a quem é mais forte do que ele, pois muitas palavras multiplicam a vacuidade. Que vantagem há para o ser humano? Pois quem sabe o que é bom para o ser humano na vida, o número dos dias de vida da vacuidade dele? Ele passou-os na sombra. Pois quem anunciará ao ser humano o que existirá depois dele, debaixo do sol? Um bom nome é melhor do que azeite, e o dia da morte de alguém é melhor do que o dia do seu nascimento. É melhor entrar numa casa de luto do que entrar numa casa de bebida, porque esse luto é o fim de todo o ser humano, e o vivo dá-lo-á ao seu coração. A ira é melhor do que o riso, pois na má disposição do rosto o coração sentir-se-á bem. O coração dos sábios reside em casa de sofrimento, e o coração dos tolos em casa de alegria. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que um homem que ouve uma canção de tolos, pois tal como o são de espinhos debaixo de um caldeirão, assim é o riso dos tolos, e também isto é vacuidade. Pois a opressão enlouquece um sábio e destrói o seu coração de perseverança. É melhor o fim das palavras do que o seu início. É melhor uma pessoa paciente do que uma pessoa altiva no espírito. Não te apressas no teu espírito a enclorizar-te, porque a ira repousará no colo dos tolos. Não digas, porque aconteceu que os dias de antanho eram melhores do que os presentes. Pois não foi com sabedoria que perguntaste a este respeito. A sabedoria é boa com a distribuição de uma herança, e é uma vantagem para os que contemplam o sol, pois a sabedoria, em sua sombra, é como a sombra do dinheiro. E uma vantagem de conhecimento e de sabedoria fará viver quem está na posse dela. Vê as obras de Deus. Quem conseguirá endireitar aquilo que Deus entortou? Em dia de bem-estar, vive no bem-estar, e em dia de desgraça,
Observa, pois Deus fez uma coisa consentânea com a outra no que toca à fala, para que o ser humano nada descubra daquilo que virá depois dele. Todas as coisas eu vi nos meus dias de vacuidade. Existe o justo que perece na sua justiça, e existe o ímpio que permanece na sua maldade. Não sejas demasiado justo, nem sejas demasiado sábio, para não ficares confuso. Não sejas demasiado ímpio, nem te tornes inflexível, para que não morras fora do teu tempo. É bom que te agarres a isto, e também daquilo não deves desprender a tua mão, pois aquele que teme a Deus sairá ileso de tudo isso. A sabedoria ajudará o sábio mais do que 10 homens com autoridade na cidade, pois não existe ser humano justo na terra que faça o bem e não erre. Também não exponhas o teu coração a todas as palavras que eles proferirão, para que não ouças o teu escravo amaldiçoar-te, pois a miúde ele te prejudicará e repetidas vezes fará mal ao teu coração, tal como também tu amaldiçoaste outros. Todas estas coisas eu pus à prova pela sabedoria. Eu disse, tornar-me-ei sábio. Mas ela permaneceu longe de mim, mais longe do que aquilo que existia. E uma grande profundidade, quem a descobrirá? Voltei-me para conhecer o meu coração, e para indagar e procurar sabedoria e cálculo, e para conhecer a tolice de um ímpio, assim como a sua inflexibilidade e desassossego. E descubro, mais amarga do que a morte é a mulher. Ela, que é ciladas de caça, e redes são o coração dela, e correntes são as suas mãos. Quem estiver bem diante de Deus será salvo dela, e quem erra será apanhado por causa dela. Vê, descobri isto, disse o Eclesiastes, testando uma com outra para encontrar um resultado de que a minha alma andava à procura e eu não encontrei. Encontrei um ser humano entre 1000, mas uma mulher no meio destes não encontrei. Mas vê, descobri isto que Deus fez, que Deus fez o ser humano simples e eles procuraram muitos raciocínios. Quem conhece homens sábios e quem conhece a explicação do ditado a sabedoria de uma pessoa ilumina o seu rosto e o desavergonhado será detestado. Dá atenção à boca do rei e não te precipites a respeito de um juramento de Deus, da sua presença te retirarás. Não fiques parado por causa de uma palavra maldosa. Tudo o que ele quiser, ele fará. Tal como um rei fala, assim ele exerce poder. E quem lhe dirá, o que farás? Quem cumpre uma ordem não conhecerá a palavra desagradável, e o coração de um sábio conhece o momento certo do julgamento. Pois para cada assunto existe um tempo e uma decisão, pois há um conhecimento do ser humano que é muito sobre ele, pois ele não sabe o que será. Pois quem lhe anunciará o que será? Pois não existe ser humano com poder sobre o espírito para impedir o espírito, e não existe poder sobre o dia da morte. E não existe demissão na guerra, nem a impiedade salvará quem está com ela. Tudo isto eu observei, e entreguei o meu coração a todo o feito que é feito debaixo do sol, coisas sobre as quais o ser humano tem autoridade para fazer mal a outro ser humano. Então vi os ímpios levados para as suas sepulturas, saíram do lugar santo e foram louvados na cidade por assim terem agido. E também isto é vacuidade, pois não acontece depressa uma refutação daqueles que praticaram o mal. Por isso, o coração de filhos do ser humano se encheu da vontade de praticar entre eles o mal. Quem errou, praticou o mal, desde então e desde a duração da sua vida. Pois eu sei que a vida correrá bem aos que temem a Deus, para que temam diante da sua presença. E a vida não correrá bem ao ímpio, ele não aumentará dias na sombra, ele que não sente temor diante de Deus. Há uma vacuidade que é perpetrada na terra, pois existem justos a quem acontece o que aconteceria aos que agem como ímpios. E existem ímpios a quem acontece o que aconteceria aos que agem como justos. E eu afirmei que também isto é vacuidade. E louvei o prazer, porque não existe coisa boa para o ser humano debaixo do sol, a não ser comer e beber
e sentir prazer. E isto estará presente com ele, no seu esforço, durante os dias da sua vida, tantos dias quantos os que Deus lhe der debaixo do sol. Quando entreguei o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver a preocupação que acontece na terra, pois de facto, de dia e de noite, não há maneira de se ver o sono com os olhos. Foi então que vi todas as obras de Deus, pois nenhum ser humano conseguirá descobrir o feito que é feito debaixo do sol. Embora o ser humano se esforce para procurar, não encontrará o que procura. De facto, aquilo que o sábio disser que sabe é algo que ele não conseguirá descobrir. Pois tudo isto eu dei ao meu coração, e o meu coração viu tudo isto. Como os justos e os sábios e as suas ações estão na mão de Deus. Seja amor, seja ódio, o ser humano não entende nada do que está à sua frente. Vacuidade é algo que está em todas as coisas. O mesmo destino existe para o justo e para o ímpio, para o bom e para o mau, para o puro e para o impuro, para o que sacrifica e para o que não sacrifica. O homem bom é como o pecador. O que jura é como o que receia jurar. Isto é um mal em tudo o que é feito debaixo do sol. O facto de ser um só o destino de todos. Pois o coração dos filhos do ser humano encheu-se de maldade. E uma loucura está no coração deles durante a sua vida. E atrás deles vai-se para os mortos. Pois quem é aquele que está em conjunto com todos os vivos? Existe uma esperança, porque o cão vivo é melhor do que o leão morto. Pois os vivos saberão que vão morrer, e os mortos não têm noção de nada. Não há para eles recompensa, porque foi olvidada a memória deles. De facto, o amor deles e o ódio deles e a inveja deles já pereceu, e não lhes cabe nunca mais porção em tudo o que é feito debaixo do sol. Vai, come o teu pão com prazer e bebe de bom ânimo o teu vinho, porque Deus já aprovou as tuas obras. Que em toda a ocasião sejam brancas as tuas vestes e que não falte azeite na tua cabeça. Vê a vida com a mulher que tu amaste, todos os dias da tua vida de vacuidade, que te são dados debaixo do sol. Todos os dias da tua vacuidade, porque isto é a tua porção na tua vida e no teu esforço com o qual te esforças debaixo do sol. Todas as coisas que a tua mão encontrar para fazer, falas conforme a tua capacidade. Pois não há obra, nem raciocínio, nem conhecimento, nem sabedoria no Hades para onde tu vais. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é aos céleres que a corrida pertence, nem aos fortes pertence a guerra, nem aos sábios o pão, nem aos compreensivos a riqueza, nem aos inteligentes a beleza. Porque tempo e destino acontecerão a todos eles. Porque de facto o ser humano não conhece o seu momento, tal como peixes pescados com rede maligna e como aves presas numa cilada. Do mesmo modo são apanhados os filhos do ser humano, em mau momento, quando de súbito desaba sobre eles. E também isto eu vi como sabedoria debaixo do sol, e era grande, a meu ver. Havia uma cidade pequena e poucos homens nela, e um grande rei viria contra ela, e sitiá-la-ia, e construiria contra ela grandes máquinas de guerra. E encontraria nela um homem pobre e sábio, que salvará a cidade com a sua sabedoria. E ninguém se lembrou daquele homem pobre, e eu disse: sabedoria é melhor do que força, e a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. Palavras de sábios em repouso são ouvidas, por cima do barulho dos que exercem autoridade em tolices. Sabedoria é melhor do que equipamentos de guerra, e um homem que erra destruirá muito bem-estar. Moscas mortíferas farão feder a preparação de azeite perfumado. Uma pequena preciosidade de sabedoria está acima da glória proveniente de uma grande tolice. O coração de um sábio está à direita dele, e o coração de um tolo está à esquerda dele. Pois quando um tolo caminha na estrada,
o coração dele está em falta, e tudo o que ele pensar será tolice. Se o espírito de quem tem autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu lugar, pois uma cura fará parar grandes erros. Existe um mal que eu vi debaixo do sol, como que uma ofensa involuntária que veio da parte de quem estava em posição de autoridade. Um tolo foi admitido em grandes alturas, e ricos sentar-se-ão em lugar humilde. Vi escravos montados a cavalo, e regentes a pé como escravos na terra. Quem escava um buraco, cairá nele, e quem deita abaixo o muro, uma cobra mordê-lo-á. Quem levanta pedras será desgastado por elas. Quem racha lenha correrá riscos nessa situação. Se o utensílio de ferro falhar e ele ficar agitado, entrará em força com as suas forças. E sabedoria é uma vantagem do corajoso. Se a cobra morder sem sussurro, não há vantagem para quem canta. Palavras da boca de um sábio constituem uma graça, e os lábios do tolo atirá-lo-ão ao mar. O início de palavras da sua boca é tolice, e o que sai no fim da sua boca é loucura maligna, e o tolo multiplica palavras. O ser humano não sabe o que aconteceu no passado, o que acontecerá no futuro. Quem lhe anunciará? Um esforço de tolos cansá-los-á. Ele que não sabe entrar na cidade. Ai de ti, ó cidade, cujo rei é um jovem, e os teus regentes comem logo de manhã. Bem-aventurada és tu, ó terra, cujo rei é filho de gente livre, e os teus regentes comerão na altura certa com força, e não serão envergonhados. Por causa de hesitações, deteriorar-se-á a cobertura da casa, e por causa do ócio das mãos, a casa deixará entrar chuva. Cozem pão para se rirem, e vinho alegra os vivos. Pelo dinheiro, uma pessoa dará ouvidos a tudo. No teu pensamento, não amaldiçoes o rei, e nos teus aposentos, não amaldiçoes o rico, pois uma ave do céu levará a voz, e quem tem asas anunciará a palavra dita. Envia o teu pão sobre a face da água, pois daí a muitos dias o encontrarás. Dá uma porção a 7 ou mesmo a 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Se as nuvens se encherem de chuva, derramá-la-ão sobre a terra. E se uma árvore cair a norte ou a sul, no lugar onde a árvore cair, aí ficará. Quem observa o vento não semeará, e quem observa as nuvens não colherá. Entre eles não há ninguém que conheça o caminho do vento. Como ossos no ventre da grávida, não conhecerás as obras de Deus. Faça ele o que fizer. De manhã, semeia a tua semente. À tarde, que a tua mão não desista do trabalho, porque não sabes o que dará certo, se este ou aquele, ou ambos juntamente resultarão bem. E doce é a luz, e é bom para os olhos verem o sol, pois mesmo que alguém viva muitos anos, em todos eles se alegrará, e lembrar-se-á dos dias da escuridão, pois eles serão muitos. Tudo o que está para vir é vacuidade. Alegra-te, jovenzinho, na tua juventude, e que o teu coração te dê bem-estar nos dias da tua juventude. Caminha nas veredas do teu coração e pela visão dos teus olhos. E fica sabendo que sobre todas estas coisas Deus te levará a juízo. Afasta a raiva do teu coração e desvia a iniquidade da tua carne, porque a juventude e a ignorância são vacuidade. E recorda o teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias do mal, e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho vontade neles. Antes que escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, no dia em que os guardas da casa forem abalados, e homens poderosos se retorcerem, e as moleiras pararem de moer por serem poucas, e ficarem às escuras as pessoas que olham pelas janelas, e fecharão as portas do mercado, por causa da voz fraca da moleira, e alguém se levantará ao som do pardal, e todas as filhas do canto serão humilhadas. De facto, observarão a partir de uma altura e haverá terrores no caminho. E a amendoeira dará flores e o gafanhoto engordará e a alcaparra será espalhada
porque o ser humano foi para a sua morada eterna e os que estão de luto circularam na praça pública. Antes que o cordão de prata fique estragado e a flor de ouro esmagada e um cântaro se quebre na fonte e a roda da cisterna se apresse e o pó da terra regresse tal como era e o espírito volte para Deus que o deu. Vacuidade das vacuidades, disse o Eclesiastes, tudo é vacuidade. Quanto ao resto, uma vez que o Eclesiastes era um sábio, também ensinou conhecimento ao povo, e um ouvido investigará a ordenação dos dizeres. Muito se esforçou o Eclesiastes na procura das palavras que ele queria, um escrito de retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões de bois e como pregos bem pregados. As palavras das coletâneas foram dadas por um pastor e o restante vem deles. Meu filho, abstém-te de fazer muitos livros. Não há fim, e muito estudo é fadiga da carne. Como palavra final, tudo é ouvido. Teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque todo o ser humano tem interesse nisso. Pois Deus trará a juízo cada obra, em tudo o que passou despercebido, seja coisa boa, seja coisa má.